Fala galera, belezinha? Seguinte, estamos começando agora mais uma aula do canal 10 de História. Não esquece de curtir a aula, pegar o seu material para anotar, deixa o telefone no silencioso para ninguém te atrapalhar, porque senão não vai ter jeito. Podemos começar? Tá pronto? Então vamos. A aula de hoje é sobre um assunto muito importante, mas que geralmente é pouco valorizado. Por isso fica ligado para perceber como os caras que viviam lá na pré-história definiram alguns dos seus hábitos e também perceba que se não fosse por eles, você viveria de uma outra forma. Talvez você nem vivesse em uma cidade. Primeiro, vamos perceber o seguinte: chamar de pré-história qualquer coisa que aconteceu com a humanidade não é exatamente a coisa mais correta a fazer. Claro, se a história é o estudo do homem no tempo, ou seja, se a história se dedica a estudar a humanidade e suas relações ao longo do tempo, qualquer coisa no passado relativa às relações humanas é parte da história, não é mesmo? Então, dessa forma, pré-história é um termo inadequado. O que queremos dizer então quando dizemos pré-história? Pré-história se refere ao período anterior à invenção da escrita, ou seja, aquilo que os seres humanos fizeram antes de inventarem a escrita aconteceu na pré-história. Você deve estar pensando, bom, então a escrita surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares? Na verdade, não. Embora pensemos pré-história como um período mais universal, que abranja todas as civilizações, cada civilização conheceu a escrita em seu momento, e algumas não a conhecem até hoje. Podemos dividir de várias formas o longo período entre o surgimento do homem e a invenção da escrita. Um deles é este aqui. O primeiro período paleolítico, que se estende desde a origem do homem até 12.000 anos antes de Cristo. Depois, o período neolítico, entre 12 e 9.000 anos antes de Cristo. E por fim, a Idade dos Metais, entre 9 e 7.500 anos antes de Cristo. Características bem marcantes definem cada período. Por exemplo, na Pedra Lascada, ou Paleolítico, temos apenas artefatos rústicos, o controle do fogo e a saída do homem da África. No período Neolítico, temos artefatos mais sofisticados, a pedra era melhor trabalhada. Nele, temos a descoberta da agricultura e a sedentarização. Na Idade dos Metais, como o próprio nome diz, temos um maior controle por certos grupos humanos de metais como o cobre e o ferro, além da capacidade de domesticar certos animais. Importante lembrar que cada civilização, cada grupo humano teve suas descobertas em seu tempo. Sendo assim, é possível que as descobertas não aconteçam nessa exata ordem para todos, mas em geral podemos montar este quadro. Vamos observar um pouco as sociedades como viviam em cada um desses períodos. Primeiro, o Paleolítico. No Paleolítico, temos grupos, bandos humanos de mais ou menos umas 200 pessoas que ainda não são capazes de interferir na natureza de uma forma mais contundente, de uma forma mais significativa. E por isso dependem daquilo que a paisagem lhes oferece. As ferramentas, por exemplo, são de pedra lascada, o que significa dizer que não recebiam um grande polimento ou um grande tratamento. Por isso eram bastante rudimentares, assim como os demais artefatos. Esses grupos humanos viviam essencialmente da caça, da coleta e da pesca. Por caça, claro que queremos dizer procurar animais na natureza e matá-los para comer. Mas e coleta? Posso dizer que se colhiam alimentos? Não. Não se pode dizer que no Paleolítico os homens colhiam seus alimentos. Eles coletavam seus alimentos. E o que isso significa? Significa que aqueles grupos humanos procuravam os vegetais para comer e os arrancavam. A diferença entre colher e coletar está no fato de que colher significa ter plantado antes. Ou seja, para colher é preciso conhecer a agricultura, elemento totalmente desconhecido dos grupos humanos do Paleolítico. Na Idade da Pedra Lascada, a humanidade não conhecia a agricultura e, por isso, apenas coletavam seus alimentos na natureza. O fato de não saberem produzir seu próprio alimento e dependerem de encontrá-los na natureza
fez com que os grupos humanos fossem nômades, ou seja, buscassem por alimentos, mudando-se constantemente de lugar, acompanhando talvez um rebanho, por exemplo, descendo o leito de um rio ou buscando uma cadeia de montanhas verdejantes ali mais ao horizonte. Esses grupos dividiam o trabalho entre todos. Era fundamental a participação de todos na busca da descoberta por comida. Caso contrário, a fome se instalaria entre eles. Essa divisão do trabalho não era igual para todos. Evidentemente que pensavam na melhor forma de distribuir o trabalho e chegaram no seguinte: cada um vai desempenhar uma atividade compatível com a sua idade e o seu gênero. Ou seja, meninos e meninas teriam tarefas distintas, assim como homens e mulheres. Cabe aos homens jovens atividades mais exigentes fisicamente, como a caça, e aos idosos a pesca. As mulheres jovens a coleta e as mais velhas a confecção de ferramentas, por exemplo. É nesse período que a humanidade começa a controlar o fogo, sendo capaz de criá-lo e mantê-lo por algum tempo. Isso trouxe diversas vantagens, por exemplo, para se aquecer, para afugentar animais ou para preparar comida. Mudanças insignificantes? De jeito nenhum. Cara, preparar comida com fogo elimina muitos germes e facilita a digestão. Isso quer dizer que o grupo pode se alimentar melhor, viver por mais tempo e, principalmente, enfrentar melhor os desafios que a natureza impõe. Depois do período paleolítico, temos o período neolítico. É nele que temos a descoberta da agricultura. Imagina só a mudança que isso significa para as sociedades. Olha, não ter que pensar o dia inteiro em como vai fazer para buscar comida para o jantar, se é que existia uma refeição após o cair do sol, não ter que se preocupar com um curto prazo. Gente, simplesmente sensacional. A descoberta da agricultura recebe o nome de Revolução do Neolítico, que aconteceu mais ou menos 12.000 anos antes de Cristo. Isso permitiu à humanidade outra forma de viver. Agora, a sedentarização, ou seja, a permanência mais ou menos definitiva de um grupo no mesmo lugar. Isso traz estabilidade. Agora as pessoas podem se especializar, ou seja, teremos um grupo de pessoas que é responsável pela agricultura, um outro grupo pelo exército, um outro grupo pela administração, mais um que é responsável pela fabricação de materiais utilizados por todos. Vejam como a sociedade fica mais complexa a partir de agora. Perceba como as relações sociais vão se transformando e a divisão sexual e etária do trabalho, presente no período paleolítico, assume uma outra forma no período neolítico. O neolítico é um período em que o homem passa a intervir de forma mais significativa na natureza, ou seja, ele interfere muito mais na paisagem para tornar a sua vida mais fácil. Agora sedentarizados, produzem alimentos, casas, utensílios que lhe permitam viver cada vez melhor, cada vez mais, e produzir alimentos de uma forma segura para todo o grupo. Temos ainda na pré-história o desenvolvimento da capacidade de domesticar animais, em alguns grupos ainda no Neolítico, em outros grupos já na Idade dos Metais. O que significa isso? Criar animais, criar gado, seja gado bovino, gado caprino, né? O fato é que esses animais agora também ajudavam demais a humanidade a sobreviver ou a viver com mais conforto. Pode-se fabricar roupa, fertilizante, leite, carne, pode-se usar o animal no transporte, em trabalhos para agricultura, enfim, criar animais seria fantástico. Criar animais foi um fator que ajudou a impulsionar o desenvolvimento humano. No Neolítico, temos também o desenvolvimento da capacidade de trabalhar os metais, ou seja, o homem aprendeu a forjar metais, cobre, ferro e bronze, que é uma liga metálica, né? O bronze é uma liga metálica de estanho e cobre. Passaram a ser utilizados esses materiais de forma cotidiana na chamada Idade dos Metais. Com eles, os homens puderam fazer ferramentas mais precisas, mais resistentes, espadas mais letais e lanças mais potentes. É nesse período que temos o surgimento da escrita e dos estados. Mas isso será assunto para uma próxima aula. Antes de continuar, antes de ir para a próxima aula, não se esquece, curte o canal, curte a aula, se inscreve, me acompanha. Antes de terminar,
Vamos dar uma olhada num exercício? Vamos tentar perceber de que forma isso pode ser perguntado para você? Vamos lá. Tradicionalmente, podemos definir a pré-história como um período anterior ao aparecimento da escrita. Portanto, esse período é anterior a 4.000 anos antes de Cristo, pois foi por volta desta época que os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Com base nesse entendimento, qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase paleolítica? Se liga, queremos saber do paleolítico. Alternativa A. Os homens aprenderam a colher pedra, a partir de então conseguiram produzir instrumentos, lâminas de corte, machados, serra, com dentes de poder mais eficiente e mais bem acabados. Ou alternativa B. Os homens descobriram uma nova forma de obter alimentos, a agricultura, que os obrigou a conservar e a cozinhar os cereais. Ou alternativa C. Semeando a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento, os homens não tinham mais por que mudar constantemente de lugar e tornaram-se sedentários. Ou alternativa D. Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. Claro que não é nenhuma dessas. A correta é essa daqui, olha só, alternativa E. Os homens ainda não produziam seus alimentos, não plantavam e nem criavam animais. Em verdade, eles coletavam os frutos, grãos e raízes, pescavam e caçavam animais. Galera, essa é a aula de hoje. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai tratar um pouquinho sobre a descoberta da escrita e o surgimento do Estado. Tudo bem? E vamos discutir algumas questões de sedentarização também. Belezinha? Curte aqui, se inscreve, deixa o seu comentário. Me conta como é que você está pensando. Me conta o que você aprendeu. Tá bom? Abraço. Até mais.